Então, é uma alegria estar aqui nessa mesa, né? Essa mesa aqui é a nossa mesa 6 do evento, que tem como título Política de Inclusão, Política de Exclusão, sobre discursos institucionais, silenciamentos e resistência em seus modos de funcionar socialmente. Parte 1. Porque nós vamos ter a parte 2 na sexta-feira, né? E aí eu começo agradecendo, né, na pessoa do professor Jobim, a toda a comissão organizadora, e agradeço a Betânia, né, que nos uniu nessa empreitada das duas mesas, né, e nos possibilitou estar aqui, né. Já tem algumas edições desse colóquio que eu tenho a alegria de participar, então é muito bom estar aqui com vocês. E queria agradecer também, né, a parceria das minhas colegas de mesa, professora Jussiele Pereira Dias, professora Rívia Silveira Fonseca e professora Andréa Rodrigues, que eu apresento brevemente nos momentos em que for passar a palavra para cada uma, acho que fica mais fácil, né? Bom, eu sou Silmara, sou professora aqui da UF, do Departamento de Ciências da Linguagem e do Programa de Pós em Estudos de Linguagem. E vou começar, né? A gente vai seguir a ordem aqui da programação, então eu vou começar fazendo a minha apresentação, que tem como título sobre a política pública para a inteligência artificial no Brasil, uma análise do discurso jornalístico. E então eu vou... eu esqueci um detalhe. O celular, para controlar o tempo. É importante. Então, obrigada, pode começar então. Obrigada. Então vamos lá, eu vou ler para tentar ficar no tempo certinho. Este trabalho, inscrito no referencial teórico-metodológico da análise de discurso pechetiana, tem como proposta analisar o discurso midiático sobre a política pública para a inteligência artificial apresentada pelo governo brasileiro. Divulgada a partir de uma apresentação intitulada IA para o Bem de Todos, pode passar para mim, Santinho, por favor. Em formato de slides, exposta em reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia de julho de 2024, a proposição de uma política pública governamental tem por base a proposta do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial 2024-2028. Interessa-nos analisar o modo como essa ação governamental é discursivizada na mídia jornalística online, a partir da sua transformação em acontecimento jornalístico. O objetivo geral consiste, assim, em analisar o modo como se produzem efeitos de sentidos para a inteligência artificial no discurso sobre a IA para o bem de todos, em circulação na mídia online, por ocasião da apresentação da proposta pelo governo federal. Contextualizando, né, um pouquinho essa proposta, né, nas minhas pesquisas eu tenho me voltado à análise dos discursos da AI na mídia, desde a minha tese, quando comecei a pensar a noção teórica de acontecimento jornalístico. E chego a esse tema, a essa questão do discurso sobre a IA, a partir de interlocuções, parcerias de trabalho, né, que acabaram me levando a pensar esses discursos então. E aí eu destaco duas frentes, né? Os trabalhos em coautoria com o Ronaldo Freitas, em edições anteriores desse colóquio, né? Então a gente já analisou, por exemplo, o discurso do chatbot Bia, do Banco Bradesco, a gente analisou dossiês publicados pelas revistas Veja e Cult, né? E todos esses trabalhos resultaram em publicações nas últimas coletâneas decorrentes desse evento, né? E trabalhos em coautoria com Evandra Grigoletto e Solange Galo, né, que são também pesquisadores da análise do discurso, e esses trabalhos começam em organizações de simpósios temáticos, em eventos da nossa área, e também resultaram na proposição de dossiê temático sobre o discurso acerca da inteligência artificial, que foi proposto agora para a revista Cadernos de Linguística da Abralim, né? Então, especificamente por conta desse trabalho com Evandra e Solange Galo, né, que eu chego a esse objeto, o discurso jornalístico sobre essa apresentação IA para o bem de todos, né? E a gente já apresentou um primeiro gesto analítico no último SEAD, né, que é o Seminário de Estudos e Análise do Discurso, que aconteceu em outubro de 2025 em Maceió.
mas eu estou trazendo somente o recorte do discurso midiático, porque nesse trabalho mais amplo, nesse conjunto, a gente tem também o discurso governamental, o discurso D, né, que está sendo pensado ali. Então, o meu recorte, como eu trabalho sempre com mídia, ele está passando por aí, pelo discurso sobre. E pode passar mais um, por favor. Dirigimos assim nosso gesto de leitura ao modo como IA para o bem de todos se torna acontecimento jornalístico na mídia, por ocasião da sua apresentação em julho de 2024. Entendemos o acontecimento jornalístico como uma prática discursiva por meio da qual um evento é discursivizado na mídia em condições de produção específicas, passando a produzir sentidos para e por sujeitos. Temos, assim, que o relato jornalístico não se constitui por uma evidência em função de um fato, mas como resultado de um gesto interpretativo a partir de uma determinada posição ideológica, constituindo-se como uma construção do próprio fazer jornalístico. Ao recortarmos tal acontecimento jornalístico para análise, estamos trabalhando com um discurso sobre, que conforme Mariani, cito, são discursos intermediários, pois ao falarem sobre um discurso de, um discurso origem, entre aspas, situam-se entre este e o interlocutor, qualquer que seja. De modo geral, representam lugares de autoridade em que se efetua algum tipo de transmissão de conhecimento, já que o falar sobre transita na correlação entre o narrar e descrever um acontecimento singular, estabelecendo sua relação com o campo de saberes já reconhecido pelo interlocutor. Fim de citação. No caso do nosso corpus analítico, é por meio de sua transformação, pode passar, em um acontecimento jornalístico que a proposta IA para o bem de todos e o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial são levados a conhecimento público. É pelo recorte feito pelo dizer na mídia jornalística que primeiro se diz e se torna possível saber sobre tais iniciativas governamentais. E aí eu tenho pensado justamente essa articulação entre esse discurso sobre, que passa a tomar o lugar de um discurso de um certo modo, porque ninguém teve acesso aos slides, ninguém tem acesso ao plano, a não ser essa cúpula ali gestora. É só pelo dizer da mídia que a gente vai saber desse discurso do plano também. É a partir do discurso sobre que a gente vai ter acesso, a gente e a população de um modo geral, né, vai ter acesso a esse discurso. Como já afirmado, né, analisamos o modo como se constituem efeitos de sentidos para a proposta IA para o bem de todos. Inicialmente, a partir de duas matérias jornalísticas com circulação no jornal O Globo Online, publicação integrante da mídia tradicional, sendo uma notícia com o anúncio do plano e o seu desdobramento em uma segunda notícia linkada à primeira, com foco no dizer do presidente Lula por ocasião do anúncio. Mobilizamos ainda, como contraponto, uma terceira matéria jornalística com o título Plano Brasileiro de IA elenca áreas prioritárias para receber investimentos, com circulação no mesmo período na revista Pesquisa FAPESP, vinculada à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, publicação voltada a práticas de divulgação científica. Começamos pelo recorte de duas sequências discursivas, a partir da materialidade linguística dos títulos das matérias de O Globo, que são essas que estão expostas ali, né? Plano Brasileiro de IA prevê 23 bilhões, supercomputador e sistema para o SUS. Lula diz que a brasileira precisa gerar emprego e ser inteligente. Se essa coisa é tão boa, por que é artificial? Na materialidade linguística da SD1, marca-se o encadeamento de termos que inscrevem diferentes sentidos para o Plano Brasileiro de IA. 23 bilhões, supercomputador, sistema para o SUS. Posto em circulação na editoria de Economia/Tecnologia, o dizer jornalístico acerca da proposta ancora-se em diferentes já ditos sobre economia, ao dar ênfase ao total de recursos a serem investidos, sobre tecnologia, marcado em supercomputador, e ainda sobre a saúde, em sistema para o SUS. O já dito modo de constituição do interdiscurso
definido como aquilo que fala antes em outro lugar, conforme Orlandi, citando Curtini, é o que possibilita a produção de sentidos ao dar sustentação ao dizer. Ao discursivizar sobre o plano brasileiro de IA, o jornal o faz pela mobilização de um imaginário de sua abrangência, ao contemplar um supercomputador, nomeação que funciona por um efeito de opacidade, e, ao mesmo tempo, um sistema para o SUS, um sistema para o Sistema Único de Saúde, um sistema que já atende de forma generalizada a todos os brasileiros e é por eles conhecido. Um efeito de sustentação para a qualificação do bem, uma vez que atenderia ao coletivo dos brasileiros, como o SUS já o faz. No fio do discurso da SB2, outro sentido para a proposta é mobilizado, a partir do dizer atribuído ao presidente Lula: gerar emprego. Gerar emprego mobiliza também um já dito sobre economia, mas que pode demarcar uma posição discursiva outra, alinhada mais aos interesses do trabalhador do que aos do capital. Isso porque gerar emprego produz efeitos de sentido de um benefício direto aos trabalhadores que ocuparão tais vagas a serem geradas, mas, pelo não dito, mobiliza o pré-construído de fortalecimento da economia, como consequência da geração de renda e de poder de consumo para os trabalhadores. No discurso sobre a proposta IA para o bem de todos na mídia jornalística, desse modo, marcam-se contradições que perpassam esses dizeres em seus modos de estabelecer relação entre 23 bilhões e supercomputador de um lado, sistema para o SUS e gerar emprego de outro, que se inscrevem sob a evidência da economia, tecnologia, mas que não são sem consequência para as condições ideológicas da reprodução e transformação das relações de produção, de que nos diz Pechet. IA para o bem de todos pode projetar, assim, sentidos de conciliação de interesses do capital e dos trabalhadores, quando se coloca em relação o dizer DAI na mídia e o dizer governamental, como também se marca nas próximas duas sequências discursivas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que a inteligência artificial brasileira precisa garantir empregos e se colocou contra o uso da tecnologia se resultasse em demissões de trabalhadores. E a nossa inteligência artificial tem que ser inteligente e quero fazer dela uma fonte de fazer que gere emprego e forme milhões e milhões de jovens, afirmou o presidente. No dizer do presidente Lula, em discurso relatado na mídia jornalística, IA para o bem de todos produz sentidos ao recusar demissões de trabalhadores por consequência da IA e mobilizar um já dito sobre a geração de empregos, sobretudo para a população jovem, como se marca em gere emprego e forme milhões e milhões de jovens. Na materialidade das sequências 3 e 4, marca-se, no entanto, uma especificação nas designações. Disse da inteligência artificial brasileira, retomada por nossa inteligência artificial. É por meio do funcionamento dessas designações que se projeta para a IA para o bem de todos a formação imaginária de uma IA em particular, de todos, porque brasileira, nossa, inscrevendo-se aí também os sentidos de soberania nacional. Conforme Guimarães, 2005, a designação coloca em cena a significação de um nome, mas enquanto uma relação linguística, simbólica, remetida ao real, exposta ao real, ou seja, enquanto uma relação tomada na história. Inteligência artificial brasileira produz sentidos não por sua efetiva existência enquanto um objeto, mas por sua inscrição em uma discursividade sobre a inteligência artificial que ao mesmo tempo é mobilizada por uma proposta de governo e por ele ressignificada como diferenciada, brasileira, nossa. Inteligência artificial brasileira e nossa inteligência artificial, no dizer presidencial reportado na mídia jornalística, também encaminham sentidos para a proposta como uma ação com vistas à afirmação do país por oposição às Big Techs, como descrito nas próximas sequências. Pode passar, Sandili. O presidente ainda reclamou das empresas Big Techs, afirmando que usam dados sem pedir licença e lucram divulgando coisas que não deveriam ser divulgadas. A inteligência artificial nada mais é do que a gente ter a capacidade de fazer a coletânea de todos os dados
E temos as Big Techs que fazem isso sem pedir licença. E temos, né, as Big Techs sem pedir licença, sem pagar imposto. E ainda cobra dinheiro, fica rica por conta de divulgar coisas que não deveriam ser divulgadas. Ao afirmar a inteligência artificial brasileira ou a nossa inteligência artificial, o dizer em curso na mídia atribuído ao presidente Lula o faz por oposição às Big Techs, que usam dados sem pedir licença, sustentando o efeito de sentido de IA para o bem de todos como aquela que permitiria ao país, a gente, ter a capacidade de fazer a coletânea de todos os dados, como é feito pelas Big Techs na atual conjuntura histórica. No fio do discurso, temos marcas que encaminham para a produção de efeitos de sentido de soberania do país, sustentado pelo jurídico, que delimita, por exemplo, aquilo que seria do domínio de um Estado-nação, como a regulamentação de coleta e uso de dados e a cobrança de impostos. Como o discurso sobre IA para o bem de todos na mídia tradicional, ele para por aí, ele não traz nenhum detalhamento do que seria a proposta efetivamente, recorremos a uma terceira matéria jornalística, né, em circulação na revista Pesquisa FAPESP, que é uma publicação de divulgação científica vinculada à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do país, para análise de como os efeitos de sentidos para a IA para o bem de todos se constituem em outras condições de produção, qual seja de uma publicação com fim e público específicos. Então, trazemos 3 sequências, pode colocar as 2 primeiras, isso, né? Na sequência 7, temos uma descrição de valores e eixos a serem contemplados com os investimentos de 23 bilhões. Então, são listados, né? Que os 23 bilhões, eles estão distribuídos, previstos em 5 eixos: infraestrutura, formação e capacitação de pessoas, melhoria dos serviços públicos, inovação empresarial, apoio à regulação e governança da IA. Na sequência discursiva 8, por sua vez, esses eixos são detalhados em ações, com a enumeração de 7 áreas eleitas como prioritárias: saúde, agricultura, meio ambiente, indústria, comércio e serviços, educação, desenvolvimento social e gestão do serviço público, contemplando projetos que envolveriam diferentes esferas da sociedade, como ministérios, instituições do governo federal, universidades públicas e empresas privadas. Tanto na eleição de 5 eixos, como na relação de 7 áreas para delimitar as ações, temos a mobilização de palavras e expressões que funcionam por sua opacidade no processo de produção de sentidos. Diante de formulações como formação e capacitação de pessoas, por exemplo, podemos indagar: que pessoas? De que áreas e setores? Outros termos funcionam sob o efeito do pré-construído: saúde, educação, desenvolvimento social, como se não houvesse a necessidade de explicação, uma vez que todos nós, imaginariamente, sabemos do que se trata: saúde, educação, desenvolvimento social. Em meio a eixos e áreas prioritárias, também chamam a atenção a menção à melhoria dos serviços públicos em eixos e a gestão do serviço público em áreas prioritárias. Em tempos de tramitação de uma reforma administrativa no Poder Legislativo, elencar melhorias de gestão de serviço público em um plano de Estado para a IA não é sem efeitos. Na sequência 9, ao exemplificar tais ações que afetam a população, marcam-se práticas descritas em termos de funcionalidades cotidianas, algumas delas voltadas a um controle dos sujeitos. Um sistema de IA para automatizar a transcrição de teleconsultas do Sistema Único de Saúde, controle de frequência de estudantes de escola de ensino básico, um sistema para auxiliar a classificação e o julgamento de processos administrativos fiscais da Receita Federal do Brasil. O último ponto que recortamos dessa terceira notícia, que constitui o corpus, volta-se ao modo como se diz sobre e se busca justificar o nome da proposta,
no dizer de representantes do governo, como o secretário executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luiz Fernandes. Pode passar, por favor. Então, a gente tem ali, Fernandes destacou que o plano foi batizado como IA para o bem de todos, porque estimula que as aplicações desenvolvidas levem em conta componentes de diversidade e proteção aos direitos sociais, uma vez que essas tecnologias podem ampliar desigualdades e reproduzir vieses discriminatórios. E depois, em busca de autonomia tecnológica. Delimitar o escopo jurídico de atuação das Big Techs e assumir o controle sobre a coleta e uso de dados por inteligência artificial também comparecem no último eixo, que já foi mencionado na sequência 7, com o apoio à regulação e à governança da IA, fazendo retornar possíveis efeitos dissentidos em torno de uma política pública com vistas a assegurar a soberania nacional em inteligência artificial. Trata-se de ações que sustentam o imaginário de nação. Contudo, ser qualificada como brasileira ou nossa sob a delimitação jurídica do Estado seria o suficiente para assegurar uma IA para o bem de todos? Encerro, pode passar, retomando as reflexões de Orlando, de 2012, acerca do modo como se faz circular a política pelos meios de massa para a população em geral, em torno do slogan Brasil, um país de todos. Em seus termos, cito a autora, o equívoco está em pensarmos sermos nós, povo brasileiro, e nossa igualdade social impossível, e, na verdade, somos apenas um todo indeterminado, parte do discurso da globalização, onde todos é cada um e ninguém. E IA para o bem de todos também produz sentidos nessa contradição, em que todos não pode ser a soma de cada um. Mas, diante da urgência de se pensar políticas de IA, esperamos que todos também não se recubra simplesmente por ninguém. É isso, gente. Obrigada. Ótimo. Então, a gente vai dar continuidade à mesa, e agora a gente vai ouvir a professora Jussiele Pereira Dias, que é a professora adjunta no Departamento de Línguas e Literatura do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira e docente no programa de pós-graduação em Letras e Linguística da Faculdade de Formação de Professores, ambas unidades da UERJ. É bolsista de Produtividade Pró-Ciência FAPERJ, tem experiência na área de letras e de educação, desenvolvendo pesquisa em análise do discurso, em história das ideias linguísticas e em história da educação, nas seguintes temáticas: memória e atualidade das políticas públicas de educação, leitura, escrita, manuais didáticos e tecnologias de linguagem. Então, eu passo a palavra para a professora Jussiele, que vai apresentar o trabalho, a lei e as leis de ensino no Brasil e o neoliberalismo, a questão das línguas do Estado-nação. Bom dia. Gostaria de agradecer primeiramente ao Jobim, à Betânia, pelo convite para estar aqui presente neste sexto colóquio Discurso, Linguagem e Poder. Também agradeço a Silmara, pela condução dessa mesa, e as colegas Lívia e Andréia, que estão sempre juntas comigo nas pesquisas, nas orientações, nos trabalhos do dia a dia. Hoje eu trouxe este trabalho intitulado As Leis de Ensino no Brasil e o Neoliberalismo, a questão das línguas no Estado-nação, e essa filiação, ao mesmo tempo, à análise de discurso, num entremeio, intersecção com a história das ideias linguísticas e a história da educação. O trabalho que eu vou apresentar hoje, ele é determinado totalmente pela pesquisa que eu desenvolvo na pós-graduação sobre as políticas públicas da atualidade, do ensino, numa perspectiva da ideologia neoliberal, mas o recorte para hoje é um convite a uma leitura de uma pesquisa em História da Educação, que é uma tese de doutorado em História da Educação, que eu estou tentando apresentar para vocês um pouco desse percurso
de leitura no arquivo desta pesquisa. Então, pode ficar um pouco exaustivo, mas, ao mesmo tempo, é a problematização de base dessa pesquisa. Tendo em vista os debates de como as tensões sociais e políticas se inscrevem no discurso dos documentos oficiais de ensino brasileiro, sob a forma das políticas públicas e de políticas reguladas pelo aparelho jurídico, este trabalho tem como objetivo analisar discursivamente os processos de produção de sentidos da lei de ensino na construção do Estado-nação brasileiro e seus efeitos na atualidade das políticas públicas neoliberais-liberais. A questão teórica central se volta para a relação da língua com o fato dos efeitos materiais da língua se inscreverem na história, afetando a constituição do sujeito nas suas relações na sociedade. Considerando a própria problematização da língua enquanto sistema, determinado por normas diversas, há de se questionar sobre como os próprios fatos da língua tomam forma legitimada e instituída, como esse sistema é determinado socio-historicamente nas relações de forças, de poder divididas e em disputa em diferentes presentes na sociedade. Da perspectiva discursiva, entendemos que essa divisão das relações de poder se faz representar com dominâncias na língua. Se tomarmos as línguas predominantes nos documentos oficiais de ensino do Brasil, quais são as línguas nomeadas? Quem as nomeia? Como sua norma é descrita e legitimada? Quais ou quem são os modelos de falares das gramáticas na história? E se pensarmos no ensino da gramática da língua portuguesa no Brasil, como se deu a sua inscrição na língua? A própria evidência de dizermos que língua é língua se sustenta em um saber científico e, ao mesmo tempo, pelo fato de que se tem sua própria materialidade, em sua própria materialidade a exterioridade como constitutiva. Situado assim no entremeio da análise de discurso com a história das ideias linguísticas e a história da educação, esta proposta é determinada por um projeto de pesquisa que se volta para a compreensão da língua como uma materialidade que pode ser descrita enquanto sistema, ou seja, segundo Péchet, a abstração um sistema sintático intrinsecamente passível de jogo. Para isso, nosso gesto de leitura parte de uma inquietação de como os discursos sobre as línguas faladas, seus sujeitos e suas ocupações são dissimulados ou silenciados e inscritos em textos documentais normativos, leis de ensino, gramática e discursos parlamentares e jornalísticos, periódicos da imprensa seriada, em um período da história da educação brasileira que pode ser compreendido como da construção de um projeto de Brasil, entre o acontecimento da elevação do Brasil à condição de Reino Unido, Portugal e Algarves em 1815, os processos de independência das primeiras décadas e a publicação da primeira lei de 15 de outubro de 1827, que decreta que os professores ensinarão a gramática da língua nacional após debates sobre esse 6º artigo e a utilidade desse ensino. Aqui alguns debates sobre esse ensino da gramática da língua nacional. Eu não me detive muito, mas tem um vasto debate sobre os artigos e esse se debruça um pouco sobre esse debate, enquanto a utilidade desse ensino para a manutenção do Estado Nacional. Mais especificamente, trata da constituição de um arquivo do ensino da língua no Brasil e as formas dos saberes a respeito do que foi denominado língua nacional. Dito de outro modo, esse arquivo é constituído junto às nossas maneiras de ler como essa questão da língua e das formas do saber sobre ela é materializada nos discursos para o ensino e suas relações com os saberes sobre as línguas faladas por diversos sujeitos, sobretudo trabalhadores, livres ou escravizados, no cotidiano da projeção
de um Brasil emancipado, determinado pela circulação de saberes do liberalismo econômico inglês em meio à construção de um efeito imaginário de unidade de língua, Estado-nação, conforme Orlando 2007. E, por sua vez, nas condições de produção em que vivemos hoje, este estudo se volta para uma demanda de contribuir com as discussões para outras possibilidades de leitura sobre como as políticas neoliberais do século XXI atualizam ou não sentidos dessa memória das divisões sociais do trabalho, trabalhadores e do ensino utilitarista a serviço de políticas internacionais e que recobrem a realidade sócio-histórica das línguas no Brasil. O que trazemos como proposta a este evento são pontos possíveis do percurso de um gesto de leitura voltado para uma tentativa de compreender as tensões entre, de um lado, um imaginário sobre as línguas faladas dos sujeitos escravizados em fuga e suas nações em anúncios de jornais do início do século XIX, e, por outro lado, os mecanismos, que é esse o foco principal hoje, os mecanismos de normatização, controle das línguas faladas pelo ensino das formas de falar a língua portuguesa inscritos na arte da gramática da língua portuguesa de Portugal para o Brasil, em uma formação social capitalista determinada pela circulação de ideias do liberalismo econômico inglês de Adam Smith. Esse discurso jornalístico de avisos que divulga a venda de instrumentos linguísticos em um discurso institucionalizado, envolvendo desde a tradução e a circulação de ideias liberais de Adam Smith, autor de Riqueza das Nações de 1776, divulgadas em língua portuguesa no Brasil por José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu, e seu filho, o tradutor dessa obra, Bento da Silva Lisboa, determina diferentes processos de produção de sentidos pelas posições sujeitos de José da Silva Lisboa e de Luiz José de Carvalho e Melo nas relações, na rede de relações e de tensões de disputas nas políticas de ensino e de língua. José da Silva Lisboa foi professor régio de gramática da língua grega, na Bahia, no fim do século XVIII, e com a instalação da corte no Rio, foi censor régio, diretor da imprensa régia, autor de uma vasta obra, incluindo o tema do liberalismo econômico, deputado, senador, inspetor dos estabelecimentos literários e científicos no Reino, entre outras. Ao lado estava seu contemporâneo, Luiz José de Carvalho e Melo, Visconde da Cachoeira, posteriormente, também censor régio, deputado, magistrado e signatário do denominado Tratado da Independência no Brasil. Essa memória de Lisboa, professor régio na Bahia, nos leva a fazer referência à pesquisa de Rodrigo Fonseca, que nos traz a atualidade da memória de resistência e rebeldia na sanguinária execução de conjurados baianos no fim do século XVIII, quando um aprendiz informal de Francisco Muniz Barreto de Aragão, professor régio de gramática da língua latina no sistema dos franceses, declamou o poema Igualdade e Liberdade no julgamento em que teve como pena a morte, mortes por decapitação. Há um impossível de se contar a história das resistências na capital no Brasil pela materialidade da língua na história. Da pena dos viscondes censores sai a tinta que assina assassina como se deve falar a língua no Brasil, a arte de fazer sem erros a língua portuguesa. Para compreender o que é delimitado por deputados e seus homens de letras sobre o saber a ser ensinado enquanto a denominada gramática da língua nacional, na primeira lei do ensino de 1827, nós nos deparamos com debates da Assembleia Constituinte de 1823, também debates da Assembleia Legislativa do Império do Brasil em 1826, sendo que, na primeira, 2 nomes de monarquistas conservadores se destacaram, o Visconde da Cachoeira e o Visconde de Cairu, o que nos trouxe a uma aproximação de José Carvalho e Melo
era de Carvalho e Melo para o ensino da gramática foi uma dedicatória na publicação de Arte da Gramática Portuguesa, que para o uso de seus discípulos compôs o padre Ignácio Felizardo Fortes, professor de língua latina, publicado em 1816 na imprensa régia do Rio de Janeiro, um ano imediatamente posterior à elevação do Brasil à condição de Reino Unido, Portugal e Algarves. Na gramática, há uma dedicatória ao censor régio José de Carvalho e Melo e uma apresentação com a seguinte afirmação. A dedicatória e a apresentação. Pode passar para o seguinte. As mesmas definições e regras e até os mesmos exemplos do padre Pereira de Figueiredo. Essa filiação nos levou a um processo de construção de uma rede de relações de determinadas formas dos saberes linguísticos da monarquia portuguesa para o Brasil, do padre Antônio Pereira de Figueiredo, passando por Antônio José dos Reis Lobato. Pode passar mais uma vez. Essa é uma gramática do Antônio José, deixa isso. Então, voltamos aqui, essa filiação nos levou a um processo de construção de uma rede de relações de determinadas formas dos saberes linguísticos da monarquia portuguesa para o Brasil, do padre Antônio Pereira de Figueiredo, censor régio em Portugal, passando por Antônio José dos Reis Lobatos, até chegar ao padre Ignácio Felizardo Fortes. Nesse processo, estamos nos voltando para a forma como nesta rede foram definidas as figuras de sintaxe, pode voltar, e as figuras de dicção, ou seja, como em Portugal a definição de sintaxe se volta para explicar os vários modos de falar, enquanto para o Brasil se volta para ser normatizado por manuais de gramáticas reduzidas à arte de fazer sem erros a oração portuguesa em meio aos processos de independência do Brasil. Isso colocamos em relação com as palavras do deputado Luiz José de Carvalho e Melo, em 1823, ao defender o Rio de Janeiro como sede dos cursos superiores. Aí, nas palavras do censor, deputado e tudo mais, mais uma cópia de livros aparece nesta corte pela abundância do mercado. Mais pureza há na linguagem, mais polidas são as maneiras dos habitantes, o que tudo influi para o processo de uma mais civilizada instrução. E em sessão do dia seguinte, o deputado também defende com o argumento de que a preferência da universidade nesta corte para que se conserve a pureza e a pronúncia da língua portuguesa. Há de se salientar que Antônio Pereira de Figueiredo era padre da Congregação do Oratório de Lisboa e Ignácio Felizardo Fortes publicou breve exames de pregadores, pelo que pertence à arte da retórica extraído da obra O Pregador Instruído. Mas é na gramática de ambos que temos a definição de gramática como gramática latina é uma arte ou coleção de regras e preceitos que ensinarão a fazer com acerto ou livre de erros a oração latina. E em Fortes a definição, gramática é a arte que ensina a fazer sem erros a oração portuguesa, sendo esta a mesma definição presente na gramática de Antônio José dos Reis Lobato, publicada em 71, e que, por alvará de 1770, foi ordenada a adoção de sua gramática pelo então Conde de Oeiras, futuro Marquês de Pombal. Entre 1808 e 1850, segundo Almeida, com a impulsão da abertura dos portos, seguida da expansão cafeeira no Sudeste, o tráfico de pessoas escravizadas para o Brasil alcançou níveis inéditos. No Rio de Janeiro, em 74, por determinação do vice-rei Marquês de Lavradio, o porto de desembarque de navios tumbeiros deixou de ser a Praia do Peixe, atual Praça 15,
e passou a ser a região do Valongo, que em 1811, com o novo porto, tornou-se ao mesmo tempo um complexo mercado de pessoas e cemitério de presos novos que não sobreviveram. Chega a ser estimado que no cais do Valongo tem ter sido desembarcado aproximadamente 1 milhão de pessoas após a chegada da corte ao Brasil. Trata-se do real inscrito no espaço urbano do Rio de Janeiro, na voz das pessoas denominadas de diferentes nações africanas, na voz de pessoas denominadas de diferentes nações africanas e falantes de suas línguas maternas, assim como outras vindas de países europeus, refugiados de tempos de guerra, além das línguas faladas em outros espaços do Brasil, em que as línguas gerais e as diferentes línguas indígenas se faziam presentes. Frente a este cotidiano linguageiro de diferenças, temos questionado sobre como o imaginário de sistema gramatical para o ensino da língua falada portuguesa determina as formas de inscrição dos saberes transnacionais, nacionais, na textualidade dessas gramáticas em circulação ou publicadas para o Brasil ou no Brasil. Da pesquisa, deixa eu dar um salto aqui agora, um tempo. Na especificidade das gramáticas enquanto uma arte no sentido de técnica de ensinar a língua portuguesa no Brasil, temos jogos de força, de poder que se fazem representar enquanto disputas por métodos de ensino. De um lado, o sistema dos jesuítas, em que a gramática mais representativa foi a gramática do jesuíta Manuel Álvares, impressa em 1572, no mesmo ano da edição dos Lusíadas. Esta gramática do latim era instrumento de referência daqueles responsáveis pelo ensino no Brasil, mas em que o objetivo não era o ensino da língua portuguesa, nem mesmo na língua portuguesa, e sim o da catequização. 1759 é o ano em que se dá a expulsão dos jesuítas de Portugal, Brasil e de mais domínio. 1759 é o ano do alvará de privilégio concedido para a gramática do padre Antônio Pereira de Figueiredo, padre e gramático que foi membro da Real Mesa Censória desde sua criação em 1768 e oficial maior das línguas das secretarias de Estado e do Reino. Imagino que o tempo já esteja se esgotando, então eu vou só fazer essas considerações finais de que essa rede esse percurso de pesquisa ele se dá nessa leitura de como as leis e a gramática mesmo sendo lida como uma lei da língua, uma norma, mas ao mesmo tempo uma lei na medida em que nessa construção, nesse projeto de um Estado-nação independente ou emancipado, nós temos a gramática ao lado de outras leis do ensino e vigorando dentro da própria Lei Geral de Ensino, que é prevista na própria Constituição de 1824, quando se coloca o ensino mútuo como um método de ensino. Então, essas determinações da relação entre o legislativo e o normativo são uma problematização desta pesquisa, desse arquivo sobre as línguas e as formas de saber sobre essas línguas. Obrigada. Obrigada, Jussiele. Então, a gente vai dar andamento agora, passando a palavra para a professora Rívia Silveira Fonseca, que é professora efetiva associada nível 3 de Língua e Literatura Latinas do Departamento de Letras e Comunicação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e coordena o programa de pós-graduação Mestrado Profissional em Letras, Prof. Letras, da UFRJ. É pesquisadora do Núcleo de Estudos em Língua e Discurso, NELID, e coordenadora do Laboratório de Pesquisas em Língua, Discurso e Sujeito, LINDES. Tem experiência no ensino superior e na formação docente para educação básica.
Desenvolve trabalhos em análise do discurso, ensino de línguas, leitura, etimologia, filologia e letras clássicas, sob a perspectiva teórico-metodológica da análise do discurso materialista. Então, passo a palavra para a professora Rívia, que vai apresentar o trabalho Os Brasileiros e a Leitura, uma análise discursiva de documentos do PNLLI e do relatório do IPL. Obrigada. Bom dia a todos. Para mim. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite que foi feito pela professora Betânia Mariani e professor Jobim para participar aqui dessa mesa, junto com as minhas colegas, a Silmar, André e Jussiele, que também estamos sempre juntos, de uma forma ou de outra. Queria dizer que é um prazer, uma honra estar presente mais uma vez no colóquio Discurso, Linguagem e Poder. Bom, para iniciar, então, nessa apresentação, eu pretendo compartilhar um gesto de análise ancorado na análise do discurso materialista, ainda em seus inícios, a partir da leitura de recortes da 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, de 2024, em confronto com alguns recortes de notícias online relacionados aos dados publicados pela pesquisa. O objetivo mais amplo da análise, que se articula com um projeto de pesquisa e extensão em processo de elaboração nesse momento, é compreender o modo como determinados sentidos sobre a relação entre o brasileiro e a leitura se mantém e também sustentam efeitos de evidência que se concretizam em dizeres como, por exemplo, o brasileiro não lê ou o brasileiro não gosta de ler e suas variações. Eu busco ainda entender em que medida essa evidência, no nível ideológico, sobredeterminada pelo funcionamento do modo de produção do capital, que transforma a leitura em mercadoria, afeta as políticas públicas para o desenvolvimento da leitura no Brasil, uma vez que essa evidência associa o acesso à leitura ao acesso ao objeto livro e não a um processo de produção de sentidos por sujeitos autores. Bom, as reflexões que eu tenho feito sobre a questão da leitura partem da minha experiência na orientação de trabalhos sobre o ensino de leitura na educação básica. E esses trabalhos são realizados no âmbito do Prof. Letras, na Universidade Federal Rural, no Rio de Janeiro, que é um programa de mestrado profissional em rede nacional desenvolvido pelo Ministério da Educação em parceria com instituições federais de ensino. E o programa é voltado para a formação continuada de professores de língua portuguesa em exercício no Estado ou nos municípios do Rio de Janeiro e que são graduados em Letras e Pedagogia. Uma boa parte dos instrumentos didático-pedagógicos resultantes das pesquisas realizadas por esses professores, que são recebidos na unidade em que eu atuo e atualmente coordeno, tem foco no desenvolvimento da leitura, porque, de acordo com os relatos desses docentes, os alunos apresentam alto grau de dificuldades para compreender os textos propostos, e isso quando não chegam aos anos mais avançados sem saber ler. Frequentemente ouvimos os enunciados: o aluno não lê ou o aluno não gosta de ler. E a leitura, em dizeres como esses, é significada de modo homogêneo, como se ela fosse única e acontecesse de uma mesma forma para todos os sujeitos. Mas, afinal, o que é ler, o que é leitura, e de que leitura estamos falando quando dizemos que os alunos não leem? O que pode e deve ser lido e o que não pode? E de que aluno, leitor, estamos falando? Uma indeterminação como essa aponta para um ideal de leitor que não se sustenta na realidade das salas de aula. Quando dizemos que o aluno não lê, em certa medida, retomamos a sequência discursiva "o brasileiro não lê", que há décadas vem sendo parafrasticamente reproduzida, materializando aí um imaginário específico sobre a leitura e sobre a relação dos sujeitos brasileiros com a leitura. Uma relação que se dá pela falta, textualizada pela negação. Esse sujeito aluno é parte do grupo de sujeitos brasileiros. Segundo Marucci, num trabalho ainda anterior à tese que foi orientada pela professora Betânia Mariani, ao analisar o discurso jornalístico sobre a leitura entre os anos 95 e 2004, ela observou que se difundia em diferentes veículos o sentido de que, entre aspas, o brasileiro não lê independentemente de sua classe social. A leitura era significada como um problema crônico que assolava o país naquele momento. Coincidentemente, é o mesmo período em que o neoliberalismo entra com mais força na política econômica no Brasil.
20 anos depois, quase 20 anos depois, em 2024, nós vimos esse enunciado retornar na mídia, né? Porque, na verdade, ele não desaparece em nenhum momento. Com pouca variação nas manchetes dos jornais online e também em resenhas, artigos e vídeos nas redes sociais. Essa nova onda se deu em função da publicação do relatório da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, em 2024, na sua 6ª edição. Aí pode passar, por favor. Esse é o slide inicial da pesquisa, né? Ela foi disponibilizada num arquivo, num longo arquivo, né? Em forma de slides. Não tem um estudo específico, né? Que analisa os dados interpretativamente. Ela só dá realmente os resultados em números, né? E essa pesquisa, né, que a partir de um recorte de público-alvo e também de uma definição bastante específica do que seja um leitor, divulgou dados estatísticos que chamaram a atenção da mídia em geral. Dentre os dados divulgados, um número se destacou de acordo com a pesquisa. De acordo com a pesquisa, 53% dos brasileiros, considerando a estimativa populacional projetada, seriam não leitores. Ou seja, mais da metade da população brasileira não lê. Aí pode passar, por favor, 3. Esse aqui é o dado, né, que foi publicado. Então, a gente tem ali em vermelhinho, né, 53% não leitores, 47% leitores, né? E a estimativa populacional ali, 93,4 milhões de leitores, né, em 2024. O slide 4 também pode passar, por favor? Sim. E aqui, né, então a gente observa que esse dado, né, começa então a circular na mídia. Inicialmente esse aqui, Publish News, né, é uma revista do próprio mercado editorial, né, é um veículo do próprio mercado editorial, e que aí então já reproduziu esse dado, né? Então 53% dos brasileiros não leem livros, aponta a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. E aí diz, pela primeira vez na série histórica da pesquisa, a proporção de não leitores é maior do que a de leitores na população brasileira. Essa estatística, então, passou a compor as manchetes e os leads das notícias, como foi mostrado, né? De acordo com Marianne Luntz, 2013, né, o efeito de sentido produzido pelo uso dos números no discurso midiático tem um caráter pedagógico, né? Os números não mentem, eu passo a citar. Os números não mentem, esse enunciado da sustentação imaginária, a produção de evidências na mídia. Essas pesquisas quantitativas têm permitido que a didatização das quantificações circule a exaustão no discurso midiático, expondo uma suposta verdade dos fatos e o que mais os números puderem comprovar. As soluções ou problemas que tais dados estatísticos trazem como posto, porém, devem ser deslocados do terreno das evidências para de sua inscrição na historicidade, como forma de permitir ao analista de discurso compreender tanto o gesto de interpretação posto nessas estatísticas didatizantes, quanto os efeitos de sentido que elas produzem. Então, nas textualidades das várias notícias e dos inúmeros conteúdos produzidos por influencers, booktalks, editores, professores na época, que postaram nas redes sociais sua preocupação com o aumento do número de não leitores e com a falta de acesso ao livro, com a queda no gosto pela leitura, com a preferência dos respondentes pela rapidez da internet frente à experiência da leitura de livros físicos ou digitais, nos chama a atenção o fato de todos eles, pelo menos aqueles que pude ler e ouvir, né, tomarem os resultados da pesquisa como evidência do que seja a leitura e o leitor. Em nenhum dos textos que recolhi como parte do arquivo da pesquisa debatia-se as possibilidades de significar e compreender a leitura para questionar os números apresentados ou para discutir a noção de leitura, propriamente dita, né? Ela já está posta como sendo acesso ao livro, né? Sinônimo de acesso ao livro. Aí, pode passar, por favor. Aqui também foram alguns dos recortes que eu estou utilizando, né? O Brasil perdeu mais de 7 milhões de leitores, aponta a pesquisa, mais da metade da população não lê livros. No Estadão, mais da metade dos brasileiros não lê livro, aponta a pesquisa, Bíblia é a leitura mais marcante. No Jornal da USP, colunista analisa retratos da leitura do Brasil, e aí no LID fala, né, da surpresa dela de que o Brasil não lê livros e etc. Né? Como mostram as autoras Marianne Luntz, as estatísticas funcionam pedagogicamente no interior do discurso midiático e seu funcionamento, em consequência, é autoritário. As estatísticas, os números assim postos nas chamadas, manchetes, títulos,
sustentam determinados sentidos postos em evidência em detrimento de outros que acabam silenciados ou mesmo apagados. O não dito, nesse caso, abre uma fissura para que os sentidos já ditos antes e em outro lugar retornem. E esse sentido outro é o brasileiro não lê, o aluno não lê, né? Que, conforme explicita ainda Marucci, em 2009, se liga a uma memória discursiva sobre a leitura que remonta ao período de constituição do ensino de língua no Brasil mesmo. E sobre, né, a noção de língua e sobre como essa língua se constitui ao longo do tempo. Né? Bom, para análise do discurso materialista, lugar teórico metodológico a partir do qual me propõe a pensar a leitura e também o leitor, a linguagem tem historicidade e não é tomada como transparente. Os sentidos de uma palavra se produzem sob certas condições socio-históricas e ideológicas que determinam as formações discursivas com as quais os sujeitos se identificam, como explicita Orlandi. As palavras mudam de sentido segundo as posições daqueles que as empregam. Elas tiram seu sentido dessas posições, isto é, em relação às formações ideológicas e também às formações discursivas nas quais essas posições se inscrevem. Partindo desse pressuposto, é possível observar a contradição constitutiva do discurso sobre a leitura, uma vez que ela significa diferentemente para vários sujeitos que se interessam por ela. No caso da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, a leitura é entendida como a decodificação da língua escrita registrada num livro, pois o leitor é aquele que teria lido um livro impresso ou digital, inteiro ou em partes, nos últimos 3 meses antes da aplicação dos questionários da pesquisa, independentemente se ele tenha lido antes, né? Então, ele poderia ter lido 1 ano antes um livro inteiro, mas aí na pesquisa não é considerado como leitor, porque não se encaixa nessa definição, né? Pode passar, por favor, slide 6. Aqui tem, né, o slide da própria pesquisa. Leitor, aquele que leu inteiro ou em partes, pelo menos, um livro de qualquer gênero, impresso ou digital, nos últimos 3 meses. Não leitor, aquele que declarou não ter lido nenhum livro ou parte de um livro nos últimos 3 meses, mesmo que tenha lido nos últimos 12 meses. Etimologicamente, a palavra leitura, né, tem origem no latim, não poderia deixar de fazer referência aqui, né? No latim, leitura, né, uma forma derivada do passado, do particípio passado lectus, lecta, lectum, né, que significa lido, lida, no verbo legere ou lego, né, que é ler, cujos sentidos podem ser colher, escolher, recolher algo, e também recolher com os ouvidos ou com os olhos, ou ainda, né, ler os poetas ou os livros. Então, já havia esse sentido mesmo na antiguidade, né, greco-romana. Ainda que o sufixo ura vá materializar a formação de substantivos abstratos e acrescentar um sentido de ação, o radical lect carrega ainda o aspecto resultativo do particípio passado, mostrando que a leitura pode ser a ação, mas também o resultado da ação de ler textos escritos. A mesma raiz, leg, pode ser encontrada no verbo grego lego, legein, cujos significados podem ser também, né, recolher, se recolher, colher, recolher, escolher e falar. Mas em grego, leitura não deriva dessa mesma origem, né? A palavra para leitura é anagnosis, né? Que poderia ser traduzida como conhecer de cima a baixo, ou por completo. Ou ainda declamar, declamar os poemas. Essas definições, né, continuam ainda, elas na verdade inauguram, né, uma forma de compreender a leitura que é realmente essa de acessar o livro, né? Acessar o que está escrito, o texto escrito. Né? Conforme ainda discorre Marucci, retomando Orlandi, a palavra leitura, como ela apresenta, né? Como ela apresenta uma opacidade grande em virtude dos empregos que têm sido feitos, né, em diferentes espaços de saber distintos, o termo pode ser entendido, por um lado, também como conceito teórico, né? É discutido no campo da pedagogia, ou da literatura, da análise do discurso, e, dessa forma, ela vai funcionar, né, para o debate nesse espaço de produção de conhecimento. Então, a leitura vai ser um termo para discussão, né? Uma noção para ser discutida. De imediato, quando se fala da leitura nesse espaço, espera-se o debate e aplica-se, então, a categoria teórica. Propõe-se a relação entre categorias teóricas diversas, considera-se a terminologia conforme prevê cada linha teórica, etc., e trata-se desse modo de um objeto de natureza complexa, em virtude das limitações das teorias com suas especificidades e recortes epistemológicos. Né? Discursivamente, segundo Orlandi, a leitura é produzida e pode ser definida como um momento crítico da constituição do texto,
pois é um momento privilegiado do processo de interação verbal, aquele em que os interlocutores, ao se identificarem como interlocutores, desencadeiam o processo de significação. A leitura nessa direção é processo e, para ocorrer, depende de suas condições de produção, isto é, os sujeitos, autor e leitor, a ideologia, os diferentes tipos de discurso, a distinção entre leitura parafrástica, que procura repetir o que o autor disse, e a polissêmica, que atribui múltiplos sentidos ao texto, além das histórias de leitura do próprio texto e das histórias das leituras do leitor. Bom, vou passar então agora aos slides 7, 8, para falar um pouquinho sobre a pesquisa em si, né? Segundo o registro do próprio site do IPL, que é o Instituto ProLivro, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil é organizada e realizada pelo Instituto, que foi fundado em 2006 por entidades que defendem os interesses do mercado editorial, sendo elas a Associação Brasileira de Editores de Livros, ABRELivros, Câmara Brasileira do Livro, CBL, Sindicato Nacional dos Editores de Livros, SNEL. Atualmente, a pesquisa é considerada o principal levantamento em nível nacional do comportamento leitor da população brasileira. Inclusive, né, ela serve de apoio para o Plano Nacional do Livro, né, e da Leitura. Seus resultados têm servido para orientar diversos estudos, projetos e decisões, tomada de decisões na área pública, né, também de empresas e organizações da sociedade civil, fornecendo dados para a realização de políticas públicas de fomento à leitura. Ainda de acordo com o site do IPL, a pesquisa busca avaliar o impacto das políticas e projetos de fomento à leitura, identificar tendências do mercado editorial e o valor social que os cidadãos atribuem à leitura e ao livro. Também busca verificar as características do leitor e o modo como este tem acesso aos livros. A missão do IPL, segundo o próprio, né, que a gente não pode deixar de dizer, que é uma OCIP, né, uma organização social civil de interesse público, abre aspas, contribuir para o desenvolvimento de ações voltadas a transformar o Brasil em um país leitor, de onde se pode depreender que o país não é leitor, não lê. Então, era a metade da população, mas você vê que no IPL mesmo, a gente está considerando que o Brasil não lê mesmo, né? A primeira edição da pesquisa foi realizada em 2001, ainda antes da fundação do IPL, tendo a CBL, o SNEL, né, a Câmara Brasileira de Livros, o Sindicato de Editores de Livros, a Associação Brasileira de Editores de Livros e também a Abracelpa, a Associação Brasileira de Celulose e Papel, como patrocinadores. Com a criação do IPL, a pesquisa passou a ser realizada pelo Instituto, né? E a 6ª edição da pesquisa foi realizada em parceria com a Fundação Itaú e com o patrocínio do Itaú Unibanco. Então, foi a primeira vez que ela teve esses patrocínios. Além do apoio das entidades que formam o próprio IPL, como foi dito, e também o incentivo da Lei Rouanet. A metodologia utilizada nessa edição da pesquisa foi desenvolvida pelo Centro Regional de Fomento ao Livro da América Latina e também no Caribe, CERLAUC, em conjunto com a Unesco. E o público-alvo foi a população com 5 anos de idade e mais, sem requisito de escolaridade mínima. A amostra foi de 5.504 participantes distribuídos em 208 municípios brasileiros. Pode passar, por favor, o slide. Aqui, esse é o quadro, né, de como eles apresentam a pesquisa, quais são esses dados que eu falei. A pesquisa considerou como leitor a pessoa que declarou ter lido pelo menos um livro nos últimos 3 meses anteriores às entrevistas, né? A definição de leitor estabelecida pela pesquisa não considera diversos outros suportes de leitura, como revistas, jornais, teses, artigos acadêmicos ou não, mas nessa versão de 2024 incluiu uma versão digital de livros, né? Então pode ser livro digital também. Essa definição restrita exclusivamente à leitura de livros talvez se explique pela necessidade de se definir marcos referenciais para sua metodologia, mas também pelo fato de a pesquisa ter sido encomendada por entidades do mercado editorial. É interessante observar que na época em que a pesquisa foi realizada e publicada, há registros de queda nas vendas de livros, como podemos ver nos títulos a seguir. Pode passar, por favor? Aqui a gente vê, né? Na mesma época que saiu a pesquisa, a gente vê: venda de livros cai mais uma vez no Brasil, o mercado editorial faz balanço da crise. Venda de livros cai 8%, editoras faturam menos e preços de capa sobem. Mercado de livros vê queda após boom da pandemia.
Pensando no modo como a política econômica neoliberal trabalha, que é a partir da crise, e entendendo a educação como crise também, a crise no mercado editorial se associa ao interesse no fomento à leitura. Então, a leitura passa a ser vista também como uma crise, né? Pode passar, por favor? E aí a gente vê esse enunciado que é ótimo. Especialistas comentam resultados da sexta pesquisa Retratos da Leitura. Estamos decrescendo num ritmo hemorrágico. Então, a crise está muito, realmente, né, já à beira da morte. Na própria pesquisa, entretanto, é possível, por meio da análise de alguns outros dados publicados, observar que há outros sentidos de leitura em jogo e que há leitores, sim, né, e talvez a maior parte da população seja de leitores, se considerarmos as outras atividades realizadas pelos participantes. Pode passar, já estou encerrando. Atividades que mais realizam na internet, né, que são as seguintes, né? Trocar mensagens no WhatsApp ou no chat do Facebook, quer dizer, não deixa de ser um processo de ter, né, um processo de leitura. Uso de redes sociais, assistir vídeos, filmes, séries e programas de TV, escutar música. Então, nada disso é considerado leitura, né, para a pesquisa de leitores e não leitores. Bom, eu vou encaminhando aqui, né, para um encaminhamento discursivo final, né, pelo tempo. Oliveira e Prados explicitam que convém ressaltar que a elaboração de uma política pública está relacionada a questões de ordem econômica, política e social. Nesse contexto, citando Bonetti, ressaltam que a contribuição de uma política pública é dada a partir de uma ação estatal de intervenção social. No entanto, o debate em torno de uma política pública é feito entre os agentes de poder, quer seja nacional ou global, constituindo-se, na verdade, uma disputa de interesses pela apropriação de recursos públicos, ou em relação aos resultados da ação de intervenção do Estado na realidade social. Pensar políticas públicas para o fomento à leitura não deveria, né, a nosso ver, passar pelos interesses do mercado editorial, pois isso limita o conceito de leitura e de leitor. De fato, não promove o processo autoral na produção de sentidos, entendendo a leitura como um processo de produção de sentidos. Não há, poderíamos depreender, uma preocupação genuína com a formação de leitores menos ingênuos, mas há, sim, interesses de determinados grupos em vender o objeto livro. E aí nem vou entrar aqui, claro, no mérito, né, de que tipos de livro, né, e de que questões estão sendo levadas em consideração quando a gente está falando desse livro. Até trouxe alguns slides, mas não vai ser possível a gente discutir isso. Como destaca o Orlandi, é próprio da burguesia a produção do discurso da igualdade, ao mesmo tempo em que reorganiza a desigualdade em outros lugares. Portanto, é preciso desconfiar desse discurso que pretende a aproximação do conhecimento legítimo, o da classe dominante, né? A autora segue dizendo que é preciso reivindicar politicamente o direito ao conhecimento, e nesse caso consideramos que é necessário reivindicar o direito à leitura de forma mais ampla, e não apenas a leitura de livros, né, por uma necessidade mercadológica. Conforme Orlandi, há já instituída uma história de leitura das classes dominantes, então é preciso se criar condições para que as classes populares elaborem sua história de leituras e que a classe dominante desconhece, ou melhor, não reconhece. Obrigada, Lívia. A última apresentação da nossa mesa pela professora Andréa Rodrigues, que é professora associada do Departamento de Letras, do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística e do Mestrado Profissional em Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Campus São Gonçalo, Faculdade de Formação de Professores. Atualmente é bolsista pró-cientista na UERJ e integra a diretoria da Associação Brasileira de Análise do Discurso, ABRADIS, como primeira tesoureira. É líder do grupo de pesquisa NELID, Núcleo de Estudos em Língua e Discurso, e desenvolve suas pesquisas principalmente nas seguintes áreas: análise materialista do discurso, formação de professores de línguas, ensino de língua e documentos oficiais de ensino. Então, né, vou passar a palavra para a professora Andréa Rodrigues, que vai apresentar o trabalho Documentos Oficiais de Ensino e Políticas de Formação Docente, uma leitura discursiva. Obrigada. Obrigada, Silmara. O som tá bom? Obrigada. Eu quero começar agradecendo ao convite, né, da Betânia e do Jobim, a comissão organizadora do evento, uma pessoa também do André e outros responsáveis, que com certeza ajudaram aí na organização de mais uma edição
do colóquio Linguagem, Discurso e Poder. É um prazer estar aqui. Também agradeço a Silmara pela coordenação da mesa e compartilho aí com minhas colegas do prazer também de estar de novo com vocês três. O meu trabalho é parte de uma pesquisa mais ampla, uma pesquisa que também é uma prática que eu venho desenvolvendo, né, na UERJ com formação de professores, tanto no mestrado profissional como no mestrado acadêmico e agora também doutorado, porque os alunos que aparecem lá estão sempre querendo também discutir ensino, então não consigo escapar muito. O título, então, né, Silmara já leu, Documentos Oficiais de Ensino e Políticas de Formação Docente, uma leitura discursiva. Eu vou passar a leitura para não passar do tempo aqui, para não me perder, e aí vou te avisando. Pode passar para o primeiro slide. O trabalho que apresento hoje é parte de uma pesquisa mais ampla que tem como principais objetivos compreender de que modo se produzem sentidos sobre processos de ensino e aprendizagem e formação docente na textualidade de documentos oficiais da educação básica no Brasil e promover reflexões sobre como esses modos de significação podem ser debatidos com criticidade a partir de leituras discursivas desses documentos na formação de professores da área de letras. Documentos oficiais de ensino produzem impactos na formação de professores, na produção e avaliação de materiais didáticos, na elaboração de diretrizes curriculares por secretarias de educação. Por exemplo, a respeito da formação docente, na sua introdução, a BNCC traz a seguinte afirmação: a primeira tarefa de responsabilidade direta da União será a revisão da formação inicial e continuada dos professores para alinhá-las à BNCC. Nossa análise está voltada a recortes do texto da BNCC, principalmente na seção voltada para os seus fundamentos pedagógicos, bem como dos recortes da BNC Formação Continuada. A pesquisa se inscreve no aporte teórico da análise do discurso materialista, proposta na França por Michel Pechet e reterritorializada por Hermine Orlandi no Brasil. A partir desse lugar teórico, destacamos a relevância de produzir práticas de leitura discursiva como um modo de desestabilizar sentidos que, como nos lembra Indusk 2001, por seus efeitos de transparência, podem parecer evidentes. Destacamos ainda o papel que tais práticas podem desempenhar na formação de professores leitores críticos em relação a esses documentos oficiais, diretrizes curriculares, projetos políticos pedagógicos. Orlandi observa o quanto políticas públicas educacionais, com sua abundância discursiva inscrita em regimentos e currículos, buscam normatizar e administrar as práticas pedagógicas no espaço escolar. Em nossa experiência de formação de professores da área de letras na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, temos discutido o modo como o ensino é significado nesses documentos oficiais voltados para a educação básica no Brasil, de forma a promover reflexões a respeito das políticas de ensino vigentes no sistema educacional em que esses professores já atuam ou irão atuar. Suas atividades docentes estão ou estarão obrigatoriamente relacionadas a documentos como a BNCC, por exemplo, que, como já observamos, estabelece normas para a elaboração de currículos em redes de ensino, produz efeitos na produção de livros didáticos no país e na criação dos projetos políticos pedagógicos das escolas. Se quisermos formar professores que sejam autores de suas práticas, a resposta a esses excessos é produzir com eles leituras desses textos oficiais, de modo a ampliar com criticidade as histórias de leituras dos professores em relação a documentos oficiais de ensino. E aqui retomo o que afirma Orlandi em relação às condições de produção de leitura de um texto, ao observar que é preciso considerar as histórias de leitura do leitor e as histórias de leitura do texto. No lugar teórico em que nos situamos para desenvolver a pesquisa e formar professores na área de letras, ler os documentos oficiais com criticidade significa colocar em prática leituras que busquem, então, desfazer as evidências. Destacamos que, de acordo com Hidalgo e Vinhas, as políticas públicas se instalam
de forma a reproduzir uma objetividade e imparcialidade, regulando aquilo que pode e deve ser uma prática linguageira. Para discutir questões ligadas a essas práticas de normatização, homogeneização e controle, mobilizamos em nossas análises o conceito de discurso pedagógico proposto por Orlandi, 2023/1983, que pode ser considerado, em determinadas condições de produção, um discurso do tipo autoritário. Orlandi propõe que é possível distinguir 3 formas do discurso: lúdico, polêmico e autoritário. Para a autora, o discurso pedagógico seria um discurso autoritário ao se produzir como um discurso de poder e tendo como seu referente algo que se deve saber. São essas considerações sobre o discurso pedagógico que mobilizamos em nossa análise. Nogueira e Dias, em estudos sobre a BNCC, afirmam: não há dominação sem resistência, segundo Peixeira. E um lugar possível de resistência se constitui em uma prática de análise discursiva desse tornado de políticas públicas que se pretendem reformistas. Dessa forma, consideramos que ao promovermos leituras discursivas da BNCC e também agora da BNC Formação Continuada, criamos condições para que eles não se tornem nem meros repetidores de terminologias e noções para os professores, nem sujeitos aplicadores de atividades previstas em extensas listas de habilidades a serem desenvolvidas, ao lado de outras listas de gêneros textuais infinitos, né, e também com suas características dos gêneros. Abre-se espaço para que professores possam refletir, produzir outros sentidos para as suas práticas de ensino e fazer escolhas, ainda que tendo de lidar com as determinações dos currículos, mas considerando em sua praxis a possibilidade de outros modos de produção de sentidos para a língua, leitura, escrita e oralidade, e levando em conta as especificidades do seu contexto de ensino-aprendizagem, seus alunos, sua escola e as condições sócio-históricas em que estão inseridos. Pode passar. Passemos então à BNCC, que se define como um documento normativo que estabelece aprendizagens essenciais a serem desenvolvidas pelos estudantes ao longo de toda a educação básica. Ela tem sua justificativa legal baseada na LDB e nas Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Básica de 2013. O texto se apresenta como uma referência para a formulação de currículos e como um documento que integra a Política Nacional da Educação Básica, que inclui, por exemplo, prática de formação de professores, como já mencionamos. Para adotar um modelo de competências, ao adotar um modelo de competências, na sua introdução, a BNCC justifica essa escolha baseada tanto na experiência de alguns estados que já vinham adotando esse modelo, também inspirados em documento anterior, que são os PCNs, quanto na experiência de outros países, e aí ela cita assim, Austrália, Portugal e vários países europeus, terminando com o Chile e depois outros países, as avaliações internacionais e também uma base legal, que seria a própria LDB. Além das competências gerais, para cada área de aprendizagem, em cada uma das etapas da educação básica, há um conjunto de competências específicas a serem desenvolvidas e para cada componente curricular dentro da área, mais um conjunto de competências a serem relacionadas a um conjunto mais amplo de habilidades. A BNCC tem mais de 500 páginas, né? Essas listas codificadas ressoam nos livros didáticos e no preenchimento de fichas de avaliação em processos que são também o que vem sendo chamado de plataformização do ensino e do trabalho docente, ao promoverem a codificação do conhecimento linguístico a ser inserido em formulários de avaliação, planos de aula, bem como das próprias práticas de ensino, a codificação das próprias práticas de ensino, sem haver espaço para gestos de autoria nesse fazer pedagógico a ser registrado, mensurado, avaliado também. Eu tenho alunos que são professores que dizem que passam a maior parte do tempo preenchendo isso. Eles não podem nem relatar alguma coisa diferente que eles tenham feito. Desde a primeira publicação, em 2017, a BNCC vem
sendo alvo de muitos debates e pesquisas. E para ficarmos só na perspectiva discursiva, mencionamos, por exemplo, os trabalhos de Pfeiffer e Grigoletto, 2018, Nogueira e Dias, 2018, que eu já citei, Moreira e Fernandes, 2020, e outros que não dá tempo agora de ver. Depois, esses e outros estudos já compõem uma história de leituras da BNCC, trazendo discussões sobre o modo de produção de sentidos para a língua brasileira, diversidade, competências, empreendedorismo. Nogueira e Dias criticam o modelo de educação apresentado, sobretudo na etapa do ensino médio, em que as reformas produzidas são justificadas com base na necessidade de preparar os estudantes para o mercado de trabalho e também para as incertezas do mercado. Esse modelo também foi criticado pela pesquisadora francesa Bach, em 2013, a propósito de uma base da mesma natureza, comum, curricular, na França. Ela destacou o descontentamento geral dos educadores a respeito da necessidade de haver essa base comum. E ela também mostra como que as competências estão relacionadas a uma linguagem empresarial, citando, inclusive, um caderno de avaliações, Livret Personnel de Compétences, que teria a função de validar para cada aluno a aquisição de um mínimo de competências estabelecido como obrigatório, até para ele poder passar de aula. Deixa eu pular aqui. Passamos agora à BNC Formação Continuada. Na BNC de Formação Continuada, produzida em 2020, também temos a BNC de Formação Inicial, que eu não trouxe para análise, mas também faz parte da pesquisa, que é de 2019, são apresentadas, então, as competências para os professores, né? Então, assim, além das competências todas que a gente precisa, né, ensinar aos alunos da educação básica, essa BNC Formação Continuada tem um anexo com 10 competências gerais para os docentes. Eu trouxe duas, para a gente ver aqui rapidinho. A primeira, né, que eu vou ler: compreender e utilizar os conhecimentos historicamente construídos para poder ensinar a realidade com engajamento na aprendizagem do estudante e na sua própria aprendizagem, colaborando para a construção de uma sociedade livre, justa, democrática e inclusiva. E o outro seria utilizar diferentes linguagens verbal, corporal, visual, sonora e digital, para se expressar e fazer com que o estudante amplie seu modelo de expressão ao partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, produzindo sentidos que levem ao entendimento mútuo. Nessas competências, nós vemos que os professores passam de algo que se deve saber para saber ensinar. Então, é como se eles só precisassem aprender, né, compreender e utilizar para poder ensinar a realidade com engajamento. Utilizar diferentes linguagens para ensinar os estudantes também a ensinar. Então, eu observo aqui, né, que nessas competências, algo que se deve saber para saber ensinar, ou algo que se deve utilizar para ensinar a utilizar. O professor não deve saber para a sua formação, para a formação dele como sujeito na sociedade, também do sujeito professor, mas saber para fazer saber, né? E a gente já tem lá na BNCC o aprender a fazer, saber e saber para fazer, né? Então, o professor é saber para fazer saber. Após as análises, pode passar. Como observa Gatti no modelo de competências, ganha destaque essa ênfase nas competências a serem desenvolvidas, tanto em professores como nos alunos, colocando também esses dois sujeitos assim no mesmo patamar, né? É possível afirmar que na textualidade dos documentos oficiais de ensino há um funcionamento do discurso pedagógico do tipo autoritário. Documentos normativos como a BNCC e a BNC Formação e BNC Formação Continuada produzem efeitos de evidência que constituem um modo de normatizar e administrar os processos de ensino e aprendizagem na educação básica, bem como a formação de professores que atuam nela. Para discutir questões ligadas a essas práticas de normatização e controle, trouxemos o conceito de discurso pedagógico proposto por Land, que pode ser considerado, em determinadas condições de produção, um discurso do tipo autoritário.
Se Orlando afirma que o discurso pedagógico autoritário se produz como um discurso de poder que tem como seu referente algo que se deve saber, podemos observar que na textualidade da BNCC temos o funcionamento de um discurso autoritário cujo referente seria algo que se deve saber para poder / saber fazer. E na BNC Formação, no conjunto de competências gerais docentes, principalmente as que trouxemos aqui, temos um funcionamento de um discurso autoritário cujo referente seria algo que se deve saber para saber ensinar, ou algo que se deve utilizar para ensinar a utilizar. Nessas condições, os processos de formação docente, uma vez alinhados à BNCC e a documentos como a BNC Formação Continuada, destaque para a urgência anunciada nas primeiras páginas da BNCC, poderão produzir professores robôs destituídos de sua praxis a preencherem formulários em plataformas em que processos como leitura e escrita são transformados em códigos e subcódigos, listas infinitas de habilidades fragmentadas, em que a formação de estudantes sujeitos de seus dizeres corre o risco de não se produzir. E aí, só para fechar, eu gosto muito de uma pergunta de uma autora, Susekind, quando fala do comum, base nacional, curricular comum, ela sempre pergunta, comum para quem? E o último slide das referências. Ah, o outro era a comparação. Eu esqueci de falar. É isso, gente. Obrigada, Andréia. Bom, concluímos então essa etapa de apresentação dos trabalhos. Eu acho que a gente tem, né, me pareceu assim que esse pensar as políticas de um modo geral na nossa mesa traz essa questão, né, de um efeito de homogeneidade nesse tratamento das políticas, né, que a gente vê na proposta, no discurso sobre a IA para o bem de todos. Então, quem são esses todos? Quem são esses leitores, né? Como é que é esse falar que deve ser para todos e essa formação de professores. Então, me parece que a gente tem aí algumas questões interessantes para pensar esse efeito da constituição, da proposição e da circulação de dizeres sobre a política, né? E as políticas públicas que foram aqui trazidas pelos trabalhos, né? Mas eu vou abrir, né, para o público. Primeiro, eu queria agradecer pelos conteúdos, todas as comunicações que realmente me deixaram atento sobre uma série de questões. Eu vou começar com a questão dos leitores da leitura. Eu acho interessante porque é através de entrevistas, isso dá uma série de informações. 3 meses eu acho que é pouco. Acho que é pouco 3 meses, porque na Itália tem comunidade medida 1 ano. Mas a nossa pesquisa é feita em base à venda de livros. E é falsada, porque eu leio, por exemplo, 3 livros por mês. Quantas pessoas não leem? Elas são calculadas. Assim é melhor, porque acho que dá mais uma situação mais concreta. Então, eu agradeço por essa ilustração, seus comentários. E a Jussiele, eu gostei muito, e vou esperar a sua pesquisa evoluir, porque é muito interessado também no discurso sobre a questão do silenciamento, que eu vou trabalhar também sobre isso, sobre o silenciamento ligado também às gramáticas, e quais vozes, quais variedades linguísticas, quais sujeitos são silenciados nesse processo de formação do discurso padronizador. Esse é algo sobre o que eu vou falar na sexta-feira. Então, por isso, mais um agradecimento, realmente, porque não tenho perguntas, não vou fazer perguntas, mas realmente foi um painel que gostei imensamente. Obrigado. Oi, bom dia aí para todo mundo. Eu queria agradecer também à mesa, né, essa proposta dessa discussão sobre políticas públicas no Brasil, voltadas para a educação. Na sexta-feira a gente tem o segundo momento dessas políticas públicas, mas, assim, ouvindo vocês 4, me bateu muito fortemente esse algo que a gente vive desde a colonização, que é a nação do déficit, né? É uma nação deficitária. Cara, a gente não lê,
a gente não sabe ensinar, o aluno não sabe aprender. Então, assim, é uma pergunta genérica para a mesa, essa questão da permanência desse efeito do déficit, né? Da deficiência na língua, na cultura, na civilização, né? Que é o discurso do colonizador e que talvez ainda ressoe para a gente, né? De alguma maneira, né? Transformado, mas ainda, não sei. A outra coisa, Silmara, eu achei muito legal que você trouxe essa questão, né? De quando o discurso sobre, na mídia, passa a virar o discurso de. Né? E aí, mais especificamente, pensando nesse efeito que você falou, se você puder falar um pouco mais, mas para a Rívia, para a Jussiele e também para a Andréia, né? No caso da Rívia, eu acho que apareceu exatamente isso, né? É quando que a mídia, de repente, ela incorpora e isso se torna uma verdade, pedagogizou, virou uma verdade, o brasileiro não lê. E isso é desde a época do Mobral anterior, né? Porque o brasileiro não lia. Aliás, quem era o brasileiro, né? A gente só pode começar a falar sobre quem é brasileiro depois do século XIX, mais ou menos. Né? Nos recortes de jornal que você trouxe, Ju, são muito interessantes, sobretudo aqueles anúncios, eu adoro aqueles anúncios, né, dos classificados do século XIX, a gente encontra coisas incríveis ali. Mas nesses classificados do século XIX, está ali a constatação, não lê, não fala, não sabe a língua, né? O outro lá está ensinando, além de português, matemática, agora também inglês, né? Então, se também você percebe esse tipo de coisa. E você não trouxe, Andréia, mas eu acho que esse discurso, né, quando que essa política pública da BNCC se torna uma verdade a partir das mídias. Então, era mais ou menos isso, assim, para ajudar em uma conversa. Mais alguém quer juntar alguma coisa ou começamos a comentar? Juntar alguma coisa, vem, Lívia. Bom dia a todo mundo, parabéns pela mesa, gostei muito. Vocês sabem que eu sou professora de literaturas e trabalho com política linguística de língua estrangeira. Nós temos aqui no PULI, que é um projeto da Relações Internacionais, junto com o Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, 750 alunos, de 5 línguas europeias, mais o chinês, e outro tanto de português para estrangeiro, que aí é parceria com outro departamento. Então, tudo, adorei, eu gosto dessa coisa de que vocês trabalharam na linha da análise de discurso, mas vocês estão trabalhando com política linguística o tempo todo, né? Então, o que nos aproxima é isso. É claro, se tudo que vocês falaram em relação à língua portuguesa é verdade e é trágico, com a língua estrangeira é muito mais trágico. Assim, esses alunos todos é curso grátis só para aluno cotista, tá? Aluno com algum tipo de cota da política enorme de cotas. Cotas basicamente socioeconômicas. Não tem, assim, trans, negro e tal. Tem um equilíbrio de gênero e socioeconômico. Esses são os critérios, né? Então, o que eu fico pensando, na verdade, escutar tudo, o preconceito linguístico, eu estou querendo juntar um monte de coisa. Quem não lê o jornal domingo, o que está acontecendo em Portugal com as crianças brasileiras? Quer dizer, aí quando você falou lá da história, eu falei, meu Deus, a gente em 2025 está vivendo tudo que você falou do preconceito com violência física, né? De vida. Eu acho que, enfim, eu estou meio concluindo, eu queria só que vocês comentassem, porque não tem uma pergunta específica para cada um, só agradecer que todas trouxeram reflexões muito legais, que eu fico pensando, quer dizer, se tudo que vocês apresentaram na língua portuguesa, que, claro, que 9 horas 140 línguas indígenas, é a língua da construção do nacional nesse país, né? Se elas têm, historicamente, na formação de professores, ou seja, o preconceito está sempre, o autoritarismo está sempre, a dificuldade está sempre, a carência, como disse a Betânia, está em todos os níveis. Agora, nós, nas línguas estrangeiras, vocês imaginam o que é isso. É só isso, comentem o que quiserem. Parabéns. Olha, tem muita coisa junto, né, Betânia? Não, acho que a gente teríamos, né, muita coisa até entre nós mesmos aqui para debater, né?
eu ouvindo a Silmara lendo, né, fazendo a leitura do trabalho, eu estava aqui pensando, falei, ai, gente, eu não botei essa referência da Silmara no meu trabalho ainda, né, e realmente, né, essa articulação do discurso sobre o discurso de é fundamental, assim, né, não apareceu, eu não nomeei isso, assim, claramente no trabalho, mas a gente observa justamente isso, né? A mídia está se tornando o discurso, um discurso sobre que substitui o discurso de todas as coisas, né? E aí esse discurso, claro, né, se produz como evidência e é tomado como evidência em todas as instâncias, e isso foi uma coisa que realmente, no levantamento que eu faço da pesquisa, me assustou bastante, e que esses dados são tomados como sendo o sinônimo de leitura, de leitor, enfim, do que se deve ler, do que não se deve ler, e em diferentes instâncias, assim, não só para a mídia, mas para também professores, né, que fazem resenhas na internet, etc., e que são influenciadores, né, formadores de público de leitura e tal. Então, não há qualquer reflexão sobre o que a leitura possa ser, como ela possa ser pensada, ou como ela pode ser e deve ser trabalhada na escola, por exemplo, né? Inclusive, tem alguns, olhando a pesquisa, a gente vai vendo, né, a contradição que se instaura, né, na leitura do próprio documento, porque a gente vê que uma das, vamos dizer assim, né, em função dessas estatísticas que são veiculadas pela mídia, esse discurso sobre, que substitui o discurso de, se considera, né, uma consequência desse discurso é dizer que a escola falha no ensino da leitura, né, na formação do leitor. E o que a gente observa, né, é justamente nos próprios dados, a gente observa pela leitura dos próprios dados, a gente observa que os principais problemas relacionados à formação da leitura desse leitor de livros, né, que está sendo observado, não passa pela escola. A questão da escola fica em um dos últimos pontos que são colocados, né? Então, existe a questão familiar, a questão socioeconômica, né, que obviamente influencia, né, principalmente numa pesquisa que faz um levantamento sobre a quantidade de livros, né, que está sendo comprada. Na verdade, seria isso, né? Não é bem aqui, né, se o leitor está lendo, se os livros estão sendo comprados, né? Então, acho que, assim, para mim vai ser muito produtivo ainda, né, colocar isso na minha pesquisa e realmente conseguir fazer essa articulação também com essas outras narratividades, né, que vão aparecendo na mídia e que mostram essa contradição e esse equívoco, que é o fato do mercado editorial estar em crise, né, no mesmo momento que a pesquisa sobre o Brasil não lê, né, aparece, né? Então, assim, ele não lê, né, e o mercado editorial também não está vendendo, né? Então, tem essas questões, né? E aí, sobre o que a professora Lívia, né, comentou agora, eu vou retomar, né, o que está dito em uma das manchetes, né? Quer dizer, é um problema hemorrágico, né, professora? Se é hemorrágico para nós, em língua portuguesa, né, como você colocou, então eu acho que no caso das línguas estrangeiras já foi, né, já está enterrado, né? Então, assim, o paciente já, infelizmente, né, já foi de arrasta, né, como para usar uma expressão da juventude. Mas é um problema grave justamente, eu acredito, né, assim, por essa questão, por essa contradição na forma de avaliar, né, na forma de compreender, né, a leitura, o leitor, as políticas públicas, né, que ao invés de servir realmente ao público, serve aos agentes do poder, né? Bom, eu fiquei muito no seu trabalho, Lívia, antes de responder, eu queria fazer um adendo, que era a notícia do Bíblia, a leitura mais marcante. Que eu pensei, quando tirarem a Bíblia, então, aí não vai sobrar nem 10% de leitores. Exatamente, né? É assustador, né? É assustador. E pensando nessa expressão que Betânia trouxe, né, a nação do déficit,
Eu achei fantástico, porque é isso. Mesmo no caso do meu trabalho, né, esse discurso sobre essa proposição de uma política, então, de Estado para a inteligência artificial, é um modo também de se correr atrás dessa recuperação do déficit, né? Então, você vê ali marcado nessa projeção de um efeito de sentido de soberania nacional, deter esse conhecimento, coletar os dados, conseguir sair desse funcionamento das big techs, né? Como uma tentativa de sair dessa nação do déficit, mas que estamos lá por isso, né? Isso, nossa e a, né, brasileira, nossa, exatamente, o nossa fica ali, né? Então, é muito interessante como esse discurso funciona, porque o colonizador, nesse caso, é outro, né? Nesse funcionamento sobre a tecnologia, a inteligência artificial, a gente muda o colonizador, mas não muda essa relação colonizado-colonizador, né? Me parece. Eu acho que é algo mesmo para a gente pensar em que medida esse tipo de proposta, de fato, produz uma resistência a esse lugar do discurso do colonizador. Quando a gente vê ali marcas nesse discurso sobre, que é o que a gente tem, né, por hora, a gente vê ali marcas de tentativa de implementar a mesma coisa que o capital já fez pela via das big techs, né? Então, em que medida o ter uma IA brasileira é sair desse lugar onde a gente já está, né? Onde a gente sempre esteve, então, nesse lugar, né? E aí eu achei interessantíssimo também que isso comparece no trabalho da Rívia, essa relação do discurso sobre o discurso de. E aí eu queria trazer uma outra questão que me ocorreu, porque, né, de um certo modo, o discurso sobre, o discurso midiático, que fala sobre alguma coisa, ele está suplantando esse discurso de, porque o que a gente tem? Um conjunto ali de slides que foram oferecidos para os jornalistas, para que eles divulguem, então, essa questão do resultado da leitura, ou a proposta do plano de governo IA para o bem de todos. Mas a gente tem ainda um outro dizer aí, que é um discurso sobre o sobre, que é esse que vai circular nas mídias sociais, né? Porque mesmo esse discurso sobre, ele não está sendo lido, né? Ele não circula, ele só circula fragmentado e compartimentalizado pelas postagens nas redes, né? Então, qual é esse funcionamento, né, esse discurso sobre, suplanta o de, mas mesmo esse sobre está sendo suplantado em alguma medida por outro funcionamento, que é essa circulação das mídias sociais agora, né? Então, acho que tudo isso é muito interessante para a gente pensar, né? Enfim, por hora. Então, gostaria de agradecer a todas as questões, né? Quando a Andrea falou do utilizar, isso retorna muito na problematização principal que eu trouxe no início, que é essa questão do que o recorte que eu apresentei, ele tem um olhar já filtrado pela questão do neoliberalismo hoje como essa forma de um saber utilitário, né, e que traz toda a questão do déficit desse olhar como do que é sem erros, é o erro. Então, essa problemática, ela me parece, do que eu estou tentando sustentar, né, que ela está justamente nesse, se poderia se falar de um discurso fundador desse Estado-nação independente, mas, ao mesmo tempo, dependente, né, uma permanência da dependência internacional, em que você tem, do lado de Portugal, as gramáticas do Antônio... as gramáticas da língua portuguesa, e no Brasil são as gramáticas reduzidas para ensinar o que é útil, o que é necessário para aquele sujeito. E aí, qual é o sujeito que é silenciado? Aquele sujeito que é o ladino, que fala mal, é o crioulo,
é aquele sujeito escravizado que é mercadoria, é o falante da língua que na imprensa do Rio de Janeiro é denominado como nação Mina ou Benguela, que são regiões, territórios, ou na imprensa da Bahia, né, é denominado nação Jeje, Nagô, que já são outras línguas, acho que Banto, tem que fazer esse mapeamento. E a esse olhar desses sujeitos que tem que aprender o mínimo de conhecimento útil para servir a nação, aos portugueses que aqui estão, aos brasilienses aqui presentes. Por outro lado, esses sujeitos que vão aprender o mínimo da língua, né, e eles devem fazer sem erros essa gramática para melhor servir a nação portuguesa aqui no Brasil, aqueles que estão aqui no Brasil. Essa é uma problematização desse momento, em que a língua, né, quando a Lívia coloca, a professora Lívia coloca, né, do português, se a gente olhar para esse momento, o português não é a língua do Brasil, ela é a língua estrangeira. E esse lugar da língua portuguesa aqui tem que ser dado a esse momento. Ela é a língua estrangeira e que é uma língua, e a língua daqueles que aqui estão são silenciadas. É um processo de institucionalização dessa língua no Brasil, como sendo do Brasil, que passa por um silenciamento na língua nacional, enquanto língua nacional. Afinal, você está num processo de independência. E hoje, essa violência, que lá era legitimada, porque os escravizados estavam em fuga de uma violência legitimada, que estava na mídia como uma violência legítima, né? Eles estavam sendo capturados, eles eram mercadorias. Aqui hoje, hoje a gente tem uma fuga dessa violência que antes era legitimada. Então há um resto aí que permanece, que tem que ser explicitado historicamente, essa história, porque há um resto dessa história que permanece como legítimo. Ele está lá em Portugal agora, mas não se questionava os portugueses aqui no Brasil, se questiona os brasileiros em Portugal. Então, sobre a pergunta do Jean, dos sujeitos silenciados na gramática, a gente tem, então, uma divisão muito marcada. São os portugueses, aquele modelo é o português, e todos os outros aqui presentes, todas as outras línguas, e aí é um imenso número, você conhece bem, né, das suas pesquisas, estão silenciados. A questão é como essa divisão, numa tese anterior, em letras, daí, né, em linguística, em história das ideias linguísticas, eu estava estudando os modelos que as gramáticas colocavam como objeto. A gente falava o modelo dos barões doutos, os poetas e os escritores, os falantes cultos, você tem lá uma relação sempre colocada como modelo na definição de gramática. Mas, nesse processo, há alguns silenciamentos no próprio modelo, mas também um silenciamento de todos os outros, que todos os outros são esses, né? Então, essa problematização. Onde estão? É na mídia, mas é na mídia nesse lugar de uma violência legitimada, da resistência em fuga. E aí a gente tem também como é esse imaginário sobre esses falantes dessa língua, né? E aqui eu tenho a minha banca presente, é a professora Betânia Mariani, né? Que ela conhece um pouco desse corpus gigantesco, que aqui eu consegui falar um pouquinho dele. Obrigada. Então, bom, primeiro comentar essa questão do déficit, que os professores são os maiores alvos dessa ideia do déficit, né? Porque só se fala em capacitar professores. Está lá no documento inicial da criação do Profiletras, que o ensino precisava melhorar, que os professores precisavam de mais formação. Então, o professor é o principal deficitário, o principal responsável por todo o fracasso escolar, né? Então, é isso mesmo, é uma coisa assim impressionante. E é tão impressionante que um documento com 10 competências gerais já vai ajudar esse professor a ser um bom professor, porque ele é tão ruim que ele basta uma lista, um anexo com 10 competências, né, que ele vai melhorar. Então, a gente tem muito esse discurso partindo desses sentidos mesmo do professor como deficitário.
E o discurso do professor também não é em lugar nenhum, né? Ele não comparece. Também fiquei pensando na língua estrangeira, porque a língua portuguesa ela é tão estrangeira também para o aluno, né? A Betânia tem um texto maravilhoso sobre isso, que eu uso direto, né? Que o aluno também não se identifica, né, com a língua portuguesa, então, de repente ele não gosta mais, não, Lívia, de estudar um espanhol, um inglês, porque aí realmente, isso aí é língua estrangeira, essa estrangeiridade fica mais marcada, né? Fica uma coisa diferente, pelo menos, né? Porque a língua portuguesa, inclusive, eles dizem que já sabem, eles não querem estudar, né, praticar, né? Então é mais complicado. Acho que é isso. Eu esqueci de comentar da pronúncia, né, que faz presente na gramática, como um mecanismo a ser controlado, com algo a ser controlado, nos anúncios, de diferentes formas, sobre essa tensão entre a tradição, que você traz no livro, Colonização Linguística, a tradição da oralidade das línguas faladas na diversidade brasileira, versus uma tradição falada, mas, sobretudo, escrita das gramáticas. Então, a gramática vindo com essa lei também, né, junto dessa legislação toda na Constituição do Estado-nação, mas é uma gramática que, para o Brasil, ela é colocada como reduzida. E aí tem um problema gravíssimo, né, porque aí ele não sabe falar, ele não estuda a gramática da língua, ele estuda a reduzida. Ele estuda o que, supostamente, é o que ele tem que ter de conhecimento útil. Eu estava pensando no que a Lívia colocou, da história das crianças, né, em Portugal, e muito tocada por uma formulação da Jussiele, que é o assina e o assassina, né, e pensando nos diferentes modos dessa relação, né, dos sujeitos com as línguas, e esses diferentes modos de se assassinar também, né, de você normatizar, legislar, dizer o que tem que ser e você promover esse gesto de exclusão, que não deixa de ser também um ataque, né, diretamente. Então, se você não tem ali uma condenação efetiva no nível, né, da pena Barão assassinando, você tem outros gestos que são excludentes e que ferem diretamente os sujeitos, né, na atualidade, nessa relação com as línguas. Acho que isso é também muito forte para a gente pensar, né? Então, gente, são 11 horas. Então, a gente, né, vamos então, como então, né, a gente agradece, temos um café nos esperando, disse o professor André Dias. Isso, retornamos às 11h40 com a mesa de literatura e ensino, tá bom? Então, agradecemos muito a presença e as conversas seguem também agora no café. Obrigada, gente.